Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. De antemão, toda a glória, toda a honra, todo o louvor sejam tributadas ao nosso Deus. Hoje à tarde eu tive o privilégio de conhecer o nosso irmão Ciderley. E conversamos bastante. Ele é de São Paulo, está morando em Caruaru, é diácono. E ele está nos visitando essa noite juntamente com a sua esposa. Eu gostaria que eles ficassem em pé para que a igreja conhecesse. E eu vou pedir ao nosso irmão diácono Lucas. Eu ouvi a voz dele. Lucas, gostaria que você fosse dessas boas-vindas a esse casal aí, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Eu não sei se tem mais alguém nessa noite nos visitando. Se tiver, dê um sinal com as... Não tem mais ninguém, né? Vamos dizer a eles o que, irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar? Sinta-se em casa, meu amado. Nessa noite nós vamos dar um início aqui de uma ministração no sermão profético de Jesus que se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Sentado mesmo como vocês estão, nós iremos ler apenas os 2 primeiros versículos. Mateus, capítulo 24, versículo 1 e 2. Todos encontraram? Se porventura alguém não trouxe Bíblia, já está aí na tela, viu? Diz o texto sagrado: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém? Não feche sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Nós iremos meditar versículo por versículo nesse capítulo, se der tempo, em todo o capítulo. Se não der, de hoje a 8 ou de hoje a 15, se Deus assim permitir, nós iremos concluir para o louvor e para a glória do Senhor. Vamos falar uma linguagem simples, uma linguagem que você possa entender. Sabemos que quando se trata de assuntos proféticos, não é tão fácil de se explicar, não é tão fácil de se entender, porque existem muitas interpretações, mas eu vou procurar de uma maneira bem simples, da maneira mais simples possível, para que você possa entender esse sermão profético do Senhor Jesus. Amém? Este sermão, ele é o último de 5 sermões de Jesus que está registrado no Evangelho de Mateus. Este sermão, ele foi realizado próximo da paixão de Jesus. E eu vou dividir ele em 5 partes. 1, 2, 3, 4 e 5. E cada parte vai ter algumas subdivisões, e estas são diversas. Eu quero que você escute com atenção, porque é muito importante a gente saber do que vai acontecer, do que está revelado na palavra do Senhor. Segundo Jesus, ele disse e ficou registrado pelo menos 3 vezes: passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras jamais passará. Impossível alguém dizer que crê em Jesus sem crer na sua palavra. A gente só pode crer em Jesus se a gente de fato crê na sua palavra. Amém? Glória a Deus por isso. Observe vocês que Jesus estava dentro do templo na ocasião, e ao sair os discípulos lhes mostram a beleza daquele templo. Eu não sei, acredito que o nosso irmão Ciderley deve conhecer muito bem o templo de Salomão lá em São Paulo. E se aqui alguém tiver a oportunidade de ir para São Paulo, vale a pena. Não deixa de ser um ponto turístico. Quando a gente chega lá, existem alguns homens vestidos a caráter, tipo sacerdote, tipo levita, para mostrar todas as dependências daquele templo, que é algo muito, muito similar ao templo de Salomão lá em Israel. Vale a pena. Aí eu digo a você, a gente quando chega lá em São Paulo, a gente fica admirado com aquela construção. Tentem imaginar vocês há 2000 anos atrás. Os discípulos, os judeus, se orgulhavam daquela construção naquele tempo, naquela época, a ponto de mostrar a Jesus os detalhes daquele templo, a beleza daquele templo. E ao sair, Jesus diz a eles no versículo 2: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. A gente sabe que Jesus, ele
como Filho de Deus, como Deus. Ele sabe tudo, ele conhece tudo. Louvado e exaltado seja o seu santo nome. Ao sair dali, o que acontece? Eles vão para o Monte das Oliveiras, e quando eles se achavam no Monte das Oliveiras, os judeus, os discípulos, ficaram intrigados com aquela afirmação de Jesus, e lhes fizeram uma pergunta, que na verdade, muitos pensam que foi uma pergunta. Mas se você observar o texto que eu vou ler para vocês, e vai estar aí na tela, e você vai conferir na sua Bíblia, consciente ou inconsciente, os discípulos fizeram a Jesus 3 perguntas. E aqui é onde está o detalhe, para que a gente possa entender o transcorrer de todo o sermão profético de Jesus. Os discípulos dirigiram-se a Jesus e fizeram o seguinte, observe o versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que coisas? O que ele havia dito sobre o templo, que não ficaria pedra sobre pedra. Mas eles não pararam aí. Eles disseram, e que sinal haverá da tua vinda? A segunda pergunta. E da consumação do século. Claro e evidente que você vai concordar comigo, e todos concordam, que aqui tem pelo menos 2 perguntas. Quando sucederá estas coisas? Que sinal da tua vinda e da consumação dos séculos? Mas, observando e analisando de uma maneira mais clara, digo e repito, consciente ou inconsciente, os discípulos perguntaram 3 perguntas a Jesus, em uma só. Quando sucederá estas coisas? Ou seja, quando vai acontecer essa derribada desse templo? E que sinal da tua vinda? E da consumação dos séculos? Observem com carinho, que se você entender estas 3 perguntas, aí fica fácil de você entender o que Jesus fala daqui por diante. Todas as respostas, tudo que Jesus fala daqui para frente, nesse capítulo 24 de Mateus, que por sinal também está lá em Lucas capítulo 21, e que por sinal também está em Marcos capítulo 13, tudo que Jesus fala daqui para frente, nesse capítulo, é em resposta às perguntas de Jesus. Desculpem, em resposta às perguntas dos discípulos feitas a Jesus. Ele vai começar a falar. E Jesus diz no versículo de número, no versículo 4 e 5, Jesus faz uma advertência para eles. Claro e evidente que não serviu diretamente para eles, porque eles não estariam vivendo o que nós estamos vivendo. Essa advertência ficou registrada porque é para nós, para todo aquele que crê na pessoa bendita do Senhor Jesus. Disse Jesus, versículo 4, versículo 5, e lhe respondeu, vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Eu quero dizer para todos vocês que estão aqui, que existe a possibilidade da pessoa ser enganada. Por isso que Jesus advertiu, vede que ninguém vos engane. No versículo 5 ele diz, porque virão muitos. Olhe, eu gosto de chamar a atenção dos irmãos, porque quando Jesus usa esta expressão, muitos, é porque não serão poucos. Serão muitos, virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão também a muitos. Observem vocês, que virão muitos em nome de Cristo, e também enganarão a muitos. Com isso, nós precisamos e nós necessitamos, eu digo e eu bato nessa tecla constantemente, nós precisamos conhecer, no mínimo, o básico das Escrituras, para a gente não ser enganado. Se não tivermos o conhecimento, o básico das Escrituras, nós estamos sujeitos a ser enganados. Porque Jesus deixou esta revelação. E não só tem essa, nós sabemos que tem muitas advertências nas Escrituras, para que a gente não seja enganado. E segundo Jesus, ele diz, virão muitos em meu nome. Não é um, são muitos que virão em nome do Senhor, afirmando, eu sou o Cristo.
e enganarão a muitos. Se você pesquisar, e acredito que alguns aqui têm a curiosidade de pesquisar, já surgiu tantos, e tem tantos aí que dizem que é o Cristo, inclusive no Brasil tem um que diz que é Jesus Cristo, e o pior não é ele dizer que é, o pior não é eles dizerem que é Jesus Cristo, o pior é muitos seguirem eles. Isso é que quer chamar a nossa atenção. Porque deles dizerem que é Cristo, nós que temos um pouquinho de conhecimento das Escrituras, sabemos que não tem a menor probabilidade. Mas eles conseguem enganar a muitos. Mas isto não é surpresa para quem tem um certo conhecimento das Escrituras. Porque Jesus já deixou aqui escrito: vede que ninguém vos engane. Jesus começa respondendo a eles: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos dizendo: eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Eu fico assim, às vezes, sem conseguir entender como é que alguém passa 10 anos, às vezes 20 anos, às vezes 30 anos, às vezes estuda, tem um curso superior, às vezes tem um mestrado, às vezes tem um doutorado, às vezes tem cursos e mais cursos, mas não leu, não estudou as Escrituras Sagradas em seu todo. Eu não consigo entender o que é para mim, o que é para você prioridade. Não estou aqui denegrindo ou dizendo que o estudo secular não é importante. É importante. Aqui no mundo, todos nós precisamos estudar. Todos nós que queremos alguma coisa aqui na terra, precisamos estudar, lutar, trabalhar, senão não vamos conseguir. Porque não vai cair do céu para ninguém. Nós temos que estudar, e nossos pais nos estimulam, nos ensinam, se sacrificam, pagam os cursos, pagam tudo que é possível, para que a gente aprenda a respeito do mundo. Mas o mais importante é a palavra de Deus. O mais importante é a gente conhecer as Escrituras Sagradas. O mais importante é a gente ter a sabedoria divina que está aí para todos. Tiago diz: quem quiser sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Mas Deus dá. Como? Desde que a gente vá buscar. Lá em Provérbios, falando sobre a sabedoria, Salomão diz que os que de madrugada buscam, acharão. Portanto, meu irmão, minha irmã, fique atento, porque Jesus nos adverte dizendo que viriam muitos no seu nome e que enganaria a muitos. Foi a primeira advertência de Jesus nesse texto sagrado. No versículo de número 6 e 7, Jesus fala do que vai acontecer: guerra e rumores de guerra, fome e terremotos. Jesus mostra, Jesus fala, Jesus revela de uma maneira bem claramente. Observe aí o que é que diz o versículo 6 e o versículo 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Às vezes a gente fica preocupado porque existe uma guerra fria, alguém ameaça, alguém faz isso, faz aquilo. O Senhor diz: não vos assustei, é necessário acontecer assim. O Senhor já revelou, o Senhor já falou. Irmãos, nada vai sair ao contrário do que está nas Escrituras, pode ficar certo disso. Deus, Ele é o Senhor que conhece o passado, o presente e o futuro. Para Ele não haverá surpresa, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. Louvado e exaltado seja o seu santo nome. Nós é que somos limitados pelo tempo, pelo espaço, pelas circunstâncias. Nós precisamos crer e acreditar no que está escrito. Amém? Então vamos ouvir sempre falar de guerra. Vai haver sempre guerra. Está determinado. Isso aí é uma coisa que vai sempre acontecer. Vamos pedir a Deus que não aconteça em nosso país, porque um país, quando entra em guerra, ele se acaba totalmente, ele se destrói completamente. Então, vamos orar e pedir a Deus que a gente nunca entre em guerra. Vamos orar e interceder por aqueles que estão em guerra. E a gente sabe que diretamente, especificamente, o povo de Israel, eles vivem guerras constantemente, mas isso já é profético. Já está determinado. O Senhor, usando o profeta Daniel, ele disse que até o fim haverá guerras lá em Israel, e está determinado. A gente sabe de tudo isso porque a palavra do Senhor nos revela. Então, para nós, o Senhor diz: não vos assustei, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino,
E haverá fomes, terremotos em vários lugares. Olha o que é que o Senhor nos revela aqui. Haverá guerra, levantará nação contra nação. A gente vê, a gente contempla nação brigando contra nação, ou seja, um mesmo país brigando contra o mesmo país, é um povo da mesma nação subdividido, brigando entre si. É como diz o Senhor, reino contra reino. E Jesus já deixou profetizado, já deixou revelado, já deixou escrito que um reino que está brigando contra o mesmo reino não subsistirá. Mas é assim que está acontecendo. E é isso que o Senhor determinou, porque está aqui escrito. E Ele também disse que haverá fomes. Olha, fome é uma coisa terrível. Fome é uma coisa que a gente não sabe o que é capaz de fazer se a gente tiver fome. Mas eu estou falando fome. Não é aquela fome que dá vontade de você comer e você sabe que vai chegar em casa, vai comer, você para no restaurante, vai comer, você para no lanchonete, vai comer. Não, não é essa fome que eu estou falando. É aquela fome de procurar o que comer e não ter o que comer. Eu já vi algo que eu não gostaria de ter visto, mas foi algo que eu nunca esqueci. Isso tem mais de 50 anos. Se não tiver, cerca de 60 anos. Eu era garoto, menino, e eu vi um cidadão na frente da casa que eu morava, próximo, bem pertinho da minha casa. Ele caiu no chão, e naquela época, a rua que eu morava não era calçada, era terra. E aquele cidadão caiu no chão, e as pessoas foram socorrer ele, e quando chegaram perto dele, ele estava com a boca cheia de terra, de areia. E era fome, porque ele não tinha o que comer. E pegaram aquele homem, colocaram na calçada, e trouxeram alimento, trouxeram comida, e ele saciou a sua fome, e levantou as suas forças, caiu de fome. Você não tem ideia do que é um pai, do que é uma mãe chegar em casa e encontrar um filho, 2, 3, pai, eu quero comer, pai, eu estou com fome. E o pai não tem o que dar, e a mãe não tem o que dar. Isso é terrível. E a gente sabe que existem lugares aí terríveis, pessoas passando literalmente fomes. Jesus deixou escrito. Olha, vocês não perguntaram como é que vai ser? Pois bem, haverá fomes, haverá terremotos. Terremoto é uma coisa terrível, que foge do controle do homem. O homem está aqui em cima da terra, e de repente a terra começa a balançar, começa a cambalear, feito um bêbado, e ele não tem controle nem de onde está. Terremoto é uma coisa terrível, que chega a matar milhares de pessoas, que chega a matar centenas de pessoas no mesmo momento. E Jesus disse que haveria terremotos, plural. Havia fomes, plural. Onde? Em vários lugares. E nós estamos hoje vivendo uma época onde a gente tem conhecimento, vez por outra uma informação, vez por outra uma notícia, terremoto em tal lugar, terremoto em tal lugar, terremoto em tal lugar, e morreu quantas pessoas, e morreu tantas pessoas, e a gente está ouvindo, a gente está vendo, a gente está ciente, em lugares que é uma fome terrível. Por isso, se você come 3 vezes ao dia ou mais, agradeça a Deus, agradeça a Deus. Eu me lembro de uma frase, de um acontecimento, de um irmão que disse o seguinte: ele estava em um restaurante, e quando ele foi almoçar, junto com alguns amigos, ele naquele momento agradeceu a Deus, em voz baixa, mas agradeceu a Deus: Senhor, muito obrigado por esse alimento. Um de seus amigos, que não era cristão, olhou para ele e disse: se tu para agradecer antes de comer. Eu como direto. Botou na mesa, eu já vou comendo. E o irmão disse para ele: lá em casa eu tenho alguns cachorros. Quando eu boto comer, eles partem para cima também, come direto. A gente precisa agradecer a Deus, seja lá o que for. Seja aquilo que você gostaria, ou seja aquilo que você até não gostaria, mas para saciar a sua fome, você está ali comendo. Agradeça a Deus, seja grato. Um dos maiores atributos, uma das maiores qualidades que pode existir no ser humano, chama-se gratidão. E a gente sabe que não é fácil. E por falar em gratidão, Jesus contou a história de 10 leprosos. Pessoas que viviam naquela época afastadas da sociedade, que não podiam ter contato nem com seus parentes, que não podiam ter contato com ninguém. Para isso eles tinham algumas cidades refugiadas só para eles. Mas ao ouvir falar a respeito de Jesus, eles tomaram conhecimento que Jesus estava passando por próximo, e os 10 correram para Jesus, e na ocasião Jesus curou os 10. Jesus curou os 10, e para surpresa não de Jesus, mas dos seus discípulos e de quem lê as escrituras, dos 10, só um voltou para agradecer. E para surpresa ainda de muitos, esse que voltou para agradecer não era judeu,
era um gentil. E Jesus fez essa colocação mostrando que a gente necessita, que a gente precisa aprender a ser grato. Amém? Me recordo do irmão Alecrim, que já dormiu no Senhor, irmão de nossa igreja. Uma certa vez ele contou que chegou num estabelecimento comercial e estava um movimento muito intenso naquele estabelecimento. E uma das atendentes estava reclamando por conta do movimento, por conta de ter muita gente comprando e tal. E aí Alecrim olhou para ela e disse: minha amiga, dê graças a Deus que está tendo movimento, porque isso, o seu emprego está garantido. Dê graças a Deus se você pode trabalhar. Dê graças a Deus se você pode lutar. Dê graças a Deus. Eu contei aqui a semana passada, e eu vou repetir, porque nem todos estavam aqui a semana passada. Eu conheci uma família de cristãos, uma família de crentes, uma família onde o homem é presbítero, onde a sua esposa é uma obreira na igreja, e ele tem 2 filhos. E eu, ao conversar com eles, fiquei chocado. Saí de lá com minha esposa dizendo: meu Deus, me perdoa, meu Deus, me perdoa. Eu pedi perdão a Deus diversas vezes. Meu Deus, me perdoa, porque às vezes eu tenho murmurado, às vezes eu tenho reclamado, mas eu não tenho problema, eu não tenho dificuldade, eu não tenho nada na minha vida. Agora, essa família tem um problema muito sério. Jesus, tenha misericórdia deste homem, tenha misericórdia desta mulher, tenha misericórdia desta criança. Este casal, ele estava com um filho de 25 anos, com uma mente de 5 anos. Um homem brincando conosco, parecendo um menino, uma criança, mas porque ele tinha um problema especial, ele era especial. A mãe dizia para nós: pastor, ore por nós, eu estou com meu coração com problemas, eu já fiz cirurgia, eu tenho 2 válvulas, uma está com defeito, eu tenho que fazer uma cirurgia para remover esta válvula. Meu marido está com câncer no sangue, pastor, interceda por a gente. Peça oração na igreja por a gente. Nós estamos nessa peleja, nessa luta. Eu saí dali chocado, comigo. Meu Deus, me perdoe, meu Deus, me perdoe. Quantas e quantas vezes eu murmurei, eu reclamei, eu chorei, eu xinguei, eu passei alguma coisa sem ter nada na minha vida diante daquela situação. Seja grato, sejamos gratos, amém, irmãos? Porque muitos e muitos estão passando aí necessidade, mas louvado e exaltado seja Deus que nós estamos aqui bem. Agradeça a Deus, porque o Brasil é um país onde eu nunca tive conhecimento de terremotos, de morrer diversas pessoas, não. E se teve ou se teve algum, é algo que não chamou tanta atenção, ou algo esporadicamente. Quando a gente compara o Brasil com outros países, a gente vê que o nosso país é um país abençoado por Deus. Amém? Glória a Deus. E Jesus continua no versículo de número 8. Olha o que é que Jesus diz: porém, tudo isto é o princípio das dores. Olha, tudo isto é o princípio das dores. Não é o fim, é o princípio das dores. Vocês não têm noção, a gente não tem ideia do que está para acontecer. Do que está para acontecer, segundo o que está nas Escrituras Sagradas, e que vai acontecer. E que vai acontecer. Jesus fala essas coisas e diz aqui, ó: isto é apenas o princípio das dores. O que é que vai acontecer em seguida? Versículo de número 9 a 14. Jesus fala que os que creem nele serão perseguidos. Olha o que é que está escrito, versículo 9. Disse Jesus: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não é que talvez será, não, Jesus está dizendo que nós seremos atribulados, perseguidos, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isto nós não estamos passando, verdade, concordo com você, mas a gente não sabe o que é que poderá acontecer amanhã. Dependendo de algumas leis que poderá ser aprovada. Imagine se eu e você fomos proibidos de pregar as Escrituras, ou de ler as Escrituras. Em alguns estabelecimentos já existe a proibição de estar presente as Escrituras. Em alguns lugares já é proibido pregar as Escrituras. Louvado seja Deus, que por enquanto a gente pode estar aqui reunidos com a Bíblia, louvando e exaltando ao Senhor. Mas o que poderá acontecer? Não sabemos, mas sabemos que Jesus deixou escrito e que vai acontecer. Sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
eu já vi, eu já ouvi pessoas dizerem abertamente, e quem quiser tem vídeo na internet para ver aí, onde eles dizem: o nosso problema é este povo que tem o judeu como base, que tem as escrituras como base, e nós temos que destruir, e se for necessário, até armas a gente usa. Quem quiser tem diversos, não é um só, são diversos. Tem momentos que tem irmãos nossos pregando e sendo ridicularizados, zombados. Tem momentos de pessoas pegar a Bíblia e queimar. Tem momentos de pessoas pegar a Bíblia e jogar num vaso sanitário. Tem coisas que se fazem com a Bíblia absurda, que dói na alma daqueles que creem, que acreditam, que sabem que esta palavra é santa, que esta palavra é fiel, que esta palavra é digna de toda aceitação, que esta palavra é a palavra de Deus revelada para nós, os seres humanos. Mas isso não é surpresa para nós, porque Paulo disse, e ficou registrado: quem quiser viver uma vida piedosamente em Cristo Jesus, será perseguido. Será perseguido na sua casa, será perseguido na rua, será perseguido no bairro, será perseguido no colégio, será perseguido no trabalho. Se a gente quiser ter uma vida piedosamente em Cristo Jesus, vai ter muitos e muitos lugares que a gente não vai ter a opção de ficar. Que a gente não vai ter a opção de ficar. Eu me lembro, faz muitos e muitos anos, eu estava em um campo de futebol, isso tem uns 40 anos mais ou menos, e eu estava lá. Qual é o problema que tem? Para muitos nenhum problema, mas de repente alguém chegou e disse: e tu não é crente? Eu parei assim, não disse nada, eu não tinha conhecimento ainda, era um novo convertido, mas eu parei e fiquei pensando: realmente, e tu não é crente? Então esse camarada está dizendo que esse lugar não é lugar para crente. Não estou dizendo que você que vai para o campo de futebol você está errado, não. Eu espero que Deus fale ao seu coração, espero que o Espírito Santo fale ao seu coração, espero que você entenda que existem lugares que a gente pode ir tranquilamente, e existem lugares que não é para o cristão. Sabemos que o mundo jaz no maligno. E a prova é tão simples, é tão fácil, né? Você vai para o campo de futebol, um lugar bonito, gostoso para quem gosta, para quem ama, né? Aí sai cada louvor a Deus, né? É cada palavrão, é cada coisa, é cada tristeza, que aquilo não pode ser bom, aquilo não é louvável para um cristão. Então fica com você. E se você quiser uma prova, eu posso ler para você o Salmo 1, não precisa colocar na tela não, que eu vou citar para você. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na palavra do Senhor, na sua palavra medita de dia e de noite. Este homem é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz prosperará. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento espalha. Por isso, os pecadores não subsistirão na congregação do justo. Está escrito. João deixou escrito lá em 1 João 2,19. Por que saíram do nosso meio? Saíram porque não era dos nossos. Isso não quer dizer que quem sai da igreja está perdido. Não, desde que ele se arrependa e volte, porque a igreja é a única agência de Deus aqui na terra. Seja essa, seja aquela, seja qualquer um, porque Deus age na terra através da sua igreja. Amém? Então Jesus deixou escrito: sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E vai ter momentos, e terá momentos, já houve momentos da gente ter que enfrentar, se for possível, até a morte. Até a morte, se for possível. Eu já tive a oportunidade, há 40 anos atrás, de participar de cultos e quebrar o para-brisa do meu carro. Eu já tive a oportunidade de participar de culto há 40 anos atrás e tentarem destruir, parar o culto com pedradas. Eu já tive a oportunidade. Já ouvi pessoas que quebraram meu para-brisa e vieram depois de 10 anos falar comigo, me pedir perdão e dizer que hoje é um crente na pessoa de Jesus. E eu dizer para ele: glória a Deus, que se quebrasse todo mês um para-brisa do meu carro, mas se convertesse para Jesus. E eu estou aqui dizendo, e já conheço a história de muitos irmãos que foram apedrejados, que foram mortos. Isso não é novidade. No começo da igreja, Estevão foi apedrejado até a morte. Por quê? Porque pregava Jesus, porque mostrava Jesus como Senhor, como Salvador. E Jesus deixou uma palavrinha que ela é muito forte. Jesus disse:
quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, olha o que Jesus disse: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, quando eu vier, me envergonharei dele. Amém? Às vezes tem pessoas que têm vergonha de dar com a palavra, tem pessoas que têm vergonha de dizer que é crente. Pelo contrário, se tiver de sofrer, sofra, mas bata no peito e diga: eu sou crente na pessoa de Jesus. Faço as minhas, e gostaria que você fizesse suas as palavras de Paulo, quando ele diz: longe de mim me vangloriar, senão na cruz de Cristo Jesus, no qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, Jesus diz que nós seremos perseguidos por causa do nome dele. Nesse tempo, Jesus diz, nesse tempo haverá muitos que hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Nesse tempo da perseguição, Jesus deixou aqui esse sinal: olha, vai acontecer nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Eu acredito que nós estamos vivendo uma época onde muitos e muitos escândalos estão ocorrendo em todas as denominações, em todas, sem exceção. Porque nas denominações elas estão cheias de homens, de mulheres, de crianças, de jovens, de adultos, cheios de seres humanos. E onde tem seres humanos, a gente já sabe, tem o joio e tem o trigo. Jesus disse: é inevitável que venha escândalo, mas ai daquele por quem vier. Era melhor que ele mergulhasse no mar com uma pedra no pescoço, do que ele ser algo que traga escândalo. Olha o que é que o Senhor nos diz. Portanto, está aqui revelado: nesse tempo hão de se escandalizar muitos, não são poucos, muitos. E a gente sabe que hoje em dia existe um número de irmãos nossos, pelo menos que se declaram irmãos nossos, que são desigrejados, e o número está aumentando cada dia, e eles estão aí afirmando que não precisa se reunir, que não precisa congregar. Por quê? Por conta de algumas decepções, por conta de algumas coisas que acontecem, ou que aconteceram, e eles por conta disso deixam de congregar. Mas eu digo para vocês que estão aqui, nunca esqueça Hebreus 10, 25. O que é que diz Hebreus 10, 25? Não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamos uns aos outros, quanto mais quando vede que o dia do Senhor se aproxima. Portanto, o Senhor nos orienta que a gente não deve deixar de congregar. Não é porque o irmão A, ou o irmão B, ou o irmão C, não é porque o pastor A, pastor B, pastor C cometeu algum erro, cometeu alguma falha, que você vai sair da igreja, que você vai para o mundo. Não. Nosso alvo é Jesus Cristo. A Bíblia nos diz lá em Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? É Ele o nosso modelo, é Ele o nosso alvo. A gente não pode ter o homem como alvo, a gente não pode ter o homem como exemplo. O nosso exemplo é Jesus, o nosso alvo é Jesus. Porque olhando para os homens, a gente pode decepcionar, a gente pode ser decepcionado. Eu posso lhe decepcionar, você pode me decepcionar. Agora Jesus jamais nos decepcionará. Ele disse: ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Nesse tempo, versículo de número 11, Jesus disse: levantar-se-ão muitos falsos profetas. Não só levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Abra seu ouvido, abra sua mente, porque eu vou dizer agora. Profeta não vai enganar incrédulo, porque incrédulo não acredita nem na Bíblia, quanto mais em profeta. Quem pode ser enganado é aqueles que creem em Jesus, em especial aqueles que não conhecem as Escrituras, porque podem ser levados por qualquer vento de doutrina, porque pode ser conduzido por qualquer palavra. Jesus deixou essa advertência: atente, fique ligado, fique atento. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E isto é sério. E Jesus continua: nesse tempo
por se multiplicar, estou no versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Glória a Deus, que não é de todos, é de quase todos. E eu espero que vocês que estão aqui nesta noite sejam parte daqueles que não fazem parte do quase todos, mas que fazem parte daqueles que não vai esfriar o amor. Por falar em amor, você deve saber, você não pode esquecer. Nosso irmão Lucas, eu gosto de dizer muito isso. Nosso irmão Lucas é um irmão que ele tem um amor especial, ele tem um carinho especial, isso é um dom dele, Deus deu a ele. Não que os outros homens de nossa igreja sejam desmerecedores, mas ele tem algo especial. Não é só comigo, mas eu vejo com ele fazer isso aqui constantemente. Ele chega, abraça, dá um beijo e ainda diz: eu te amo. E eu digo a ele: ame não? Ame não? Por que eu digo assim para ele? Eu digo em tom de brincadeira, ame não, mas eu estou dizendo a ele e estou dizendo para vocês o que é mais importante. Se você não sabe, 1 João 3,14 está escrito. Esse eu vou pedir que ele coloque na tela, porque é importante. Talvez não seja para muitos que estão acostumados a ouvir, mas talvez seja para você que não conhece esse texto. 1 João 3,14. Se nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, está morto. Não nasceu de novo. O amor vem de Deus. Quem tem Deus, quem tem Jesus, ama. E ama, independentemente de quem quer que seja. Não é amar porque ele merece. Eu amo meu filho porque é meu sangue. Eu amo minha esposa porque é meu sangue. Eu amo minha filha porque é meu sangue. Eu amo minha neta porque é meu sangue. Eu amo os meus porque é meu sangue. Mas vocês eu amo porque é mandamento. É mandamento. E quando a gente encontra um irmão, uma irmã, em qualquer lugar do mundo que a gente começa a conversar, a gente passa a amar, porque isso é um mandamento. E quem não ama, continua morto. Continua morto. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos. Quem não ama, permanece na morte. Disse Jesus. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão que vocês sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Amém? O amor de quase todos vai esfriar. Está aqui escrito por Jesus. O amor de quase todos vai esfriar por conta da multiplicação da iniquidade. Eu posso estar na igreja e eu posso esfriar o amor. E a gente percebe que às vezes alguns irmãos esfria, mas esfria de uma maneira que não produz nem 10% do que produzia antes, e outros ficam completamente inertes. Chega até a dizer: não quero saber de nada, não me envolvo com nada, não quero negócio com o departamento, não quero negócio com nada, só quero ir para a igreja, só quero ir adorar a Deus. Até parece que nós fomos salvos, que nós fomos chamados para ser servido. Não, Jesus disse que a gente foi chamado para servir. Amém? Servir. Mas aí alguns irmãos sabem disso e pensam que servir é para servir a Deus, literalmente a Deus, como se Deus precisasse de alguma coisa. Como se Deus precisasse de alguma coisa. Para a gente servir a Deus, é como se Deus precisasse de alguma coisa. Quando Deus diz servir ao Senhor com alegria, Ele está falando da gente servir aqui na terra uns aos outros, especialmente a igreja. Ou vocês esquecem, ou vocês estão esquecidos do que Jesus disse lá em Mateus 25. Tive fome, tive sede, estava preso, estava nu, estava enfermo, e vocês nunca foram me ver. Senhor, alguns espantados: Senhor, quando foi que isso aconteceu que a gente não fez? Quando você não fez a um dos pequeninos irmãos, a mim você deixou de fazer. Quem mais precisa de amor, quem mais precisa de carinho, quem mais precisa de necessidade, são aqueles carentes. Na igreja está escrito, que tem os fortes e tem os fracos. Eu não conheço, eu sei que tem, mas eu não conheço ninguém que chegue e diz: pastor, ore por mim que eu sou fraco. Pelo contrário, a gente vê, a gente escuta, a gente analisa e a gente percebe que todos acham que são fortes. E eu louvo a Deus por isso, que todos são fortes. Então como é que nós devemos ser? Nós que somos fortes,
Diz a palavra: você que é forte, suporte a fraqueza do fraco. Você que é forte, suporte as debilidades dos fracos. Olha, glória a Deus, porque não vai esfriar o amor de todos, vai esfriar o amor de quase todos. Mas não é de todos. Já pensou se Jesus tem revelado que iria esfriar o amor de todos? Mas não. O amor ainda arde, o amor ainda queima, o amor ainda está na vida de muitas pessoas, na obra de Deus, nas coisas de Deus, na obra do Senhor. Tem pessoas que se entregam, que se doam, que fazem mais do que podem. E tem outros que podem e não fazem nada. E ainda reclama dos que fazem. Olha, tem alguns que nem fazem e ainda reclamam ou acham ruim. Meu irmão, minha irmã, Jesus disse que Ele veio para servir e que Ele nos serviu de exemplo. Assim como Ele veio para servir, a gente também está aqui para servir. Amém? Servir. E é isso que está lá no Salmo 100, versículo 2, servir o Senhor com alegria. É isso que está lá no Salmo 2, versículo 11, servir o Senhor com temor, com reverência, com zelo. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. O amor de quase todos iriam esfriar, mas não eram de todos. E Jesus diz no versículo de número 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que persevera até o fim é aquele que está disposto, é aquele que está preparado, é aquele que está pronto para que, se for necessário, até a vida entregar. Eu não abro mão de nada. É aquele que diz: eu não abro mão de nada, eu não temo nada, aconteça o que acontecer, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, Jesus é o meu Senhor, e pode doer em quem doer, pode ser o que for, eu estou pronto para tudo. Mas tem alguns que estão na igreja e qualquer coisa, qualquer aperto, qualquer dificuldade, qualquer crise, qualquer coisa, já vai correndo. Eu conheço uma história bem interessante. Numa época de carnaval, conta essa história que aconteceu, não sei se é verdade, eu não estava lá, mas conta essa história, que estava havendo um culto numa determinada igreja, e de repente ia passando um papangu, um homem mascarado, e ele estava mascarado de Satanás, e estava chovendo, e ele entrou na igreja. Quando ele entrou na igreja, tinha umas pessoas na igreja, e os primeiros que viram, olharam para ele e disseram: Satanás, eu estou com você desde sempre. Olha para aí. Na hora da dificuldade, na hora da morte, se for necessário, nega Jesus. Nega Jesus. E às vezes, negamos Jesus por um momento de prazer. Às vezes negamos Jesus por algumas coisas que a gente sabe, que a gente tem conhecimento, que a gente tem informação, que aquilo ali não é de Deus, que aquilo não glorifica a Deus, que aquilo não exalta a Deus. E você sabe, e eu sei, e a prova é tanta, que eu digo para você, sem medo de errar, com toda a autoridade, eu digo para você: o que você for fazer, pergunte em espírito: Pai, isso é para a tua glória? Espírito, isso é para a glória de Jesus? Jesus, isso é para a tua glória? Pergunte. Talvez eu, você, talvez alguém não pergunte, porque sabe que está errado. Mas há um versículo na Bíblia que ele resume muita coisa em nossa vida diária. 1 Coríntios 10, 31. Está escrito: que comais, que bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça para a glória de Deus. Amém? Persevere, seja firme. Nunca esqueça de algumas palavras, tipo 1 Coríntios 15, 58. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Promessa de Deus, garantia de Deus: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? E Jesus continua, no versículo 14, está escrito: e será pregado este evangelho do reino em todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Virá o fim. O evangelho será pregado. A gente sabe que o que acontece aqui hoje, através da internet, o mundo inteiro sabe. A gente sabe que coisas que acontecem do outro lado do mundo, a gente toma conhecimento instantaneamente. A gente sabe. Então, estamos vivendo uma época onde o evangelho está sendo pregado. Existem alguns lugares que não tem internet, existem,
mas são poucos. Logo, 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 o mundo inteiro vai estar conectado, vai estar pronto para tudo. E Jesus disse: este evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim. Amém? Terminei a segunda parte. Agora vem a terceira parte, que é a grande tribulação. São 21h15, eu tenho alguns poucos minutos, eu vou só dar uma introdução. Se Deus permitir, próxima semana eu vou continuar, se Deus permitir, se for da vontade de Deus. Se não for, nós teremos umas outras oportunidades em nome do Senhor Jesus. Olha o que Jesus diz no versículo 15 até o 28. Eu sei que não vai dar tempo, mas eu vou até onde der tempo. Quando vocês verem a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. É necessário que você tenha um certo conhecimento das Escrituras Sagradas no seu todo. Muito importante você conhecer o Novo Testamento, que é a base doutrinária da igreja, especificamente as cartas apostólicas. É necessário você conhecer os evangelhos, porque é a história de Jesus aqui na terra. É importante você conhecer o livro de Atos, que fala a história da igreja aqui na terra primitiva. É importante você conhecer o livro do Apocalipse, que é um livro de revelação do que vai acontecer. Mas também é importante você conhecer o Velho Testamento, porque tem muitas profecias lá no Velho Testamento que ainda vai se cumprir. Jesus cita o profeta Daniel. Que é um dos profetas que o seu livro se parece muito com o livro de Apocalipse. E quem lê, quem estuda, sabe que existe uma coligação entre eles muito forte, muito próxima. E Jesus menciona aqui o que está lá no livro de Daniel. Jesus disse: quando vocês virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Mas como é que a pessoa vai entender se não conhece o Velho Testamento? É necessário conhecer. Amém? Eu vou parar aqui e eu vou voltar para o início, para poder terminar a primeira parte, onde Jesus sai do templo, mostram a ele a beleza do templo. Jesus disse que não haveria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Os discípulos perguntaram quando isso iria acontecer. Ele passou alguns sinais, passou algumas informações, deixou ali tudo revelado. Sabemos pela história que no ano 70 de Cristo, aproximadamente 20 e poucos anos, não chega a 30 anos depois que Jesus falou estas palavras, o general Tito invade Israel, derruba tudo, quebra tudo, acabou Israel, destruiu Israel e o templo veio abaixo. Se cumpriu literalmente como Jesus havia dito, a história, o fato, a revelação de que não ficaria pedra sobre pedra naquele lugar. Tem muita coisa aqui que a gente só vai poder dizer para a semana, mas que é bom, que é importante você saber. Que Deus revelou que haveria de tratar com Israel. E a história narra que depois do ano 70, Israel foi devastada. A nação de Israel deixou de existir. Se passaram cerca de quase 1900 anos. No ano de 1948, há menos de 100 anos atrás, Israel voltou a ser nação. Eu sei que existem alguns grupos religiosos que defendem que Deus não tem mais nada com Israel. Mas a gente sabe, pelas Escrituras, que Deus tem tudo a ver com Israel. Nesse texto, você vai ver Jesus falar de coisas que é peculiar ao povo de Israel, que é peculiar aos judeus. A gente sabe disso. E quando Israel voltou a ser nação, daí para frente, se passaram menos de 100 anos. 48 para 2000 são 52, 52 com 24 são 76 anos que Israel voltou a ser nação. Jesus disse que quando eles vissem, aqui especificamente para eles, quando vocês virdes a abominação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Que lugar santo é esse que o Senhor está falando, que o Senhor está se referindo? O templo, ele tem algumas partes que eram divididas. Havia o lugar onde ficavam os gentios, que eram convertidos ao judaísmo.
havia o lugar onde ficava a massa, os judeus, havia o lugar que era chamado de santo, onde ficava os sacerdotes, e havia um lugar específico chamado Santo dos Santos. Nesse lugar só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, com sacrifício. E se porventura o sacrifício que eles levassem não fosse aceito, eles não voltavam vivos. Eram arrastados por uma corda. De tão sério que é as coisas de Deus. Não pense que Deus leva de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. Não pense. E talvez você nunca ouviu o que você vai ouvir agora. Talvez. Talvez você nunca ouviu o que você vai ouvir agora. Eu espero que você até conheça a matéria, até conheça o assunto. Mas você talvez não saiba por que Jesus veio nos livrar e de que Jesus veio nos livrar. De uma forma bem resumida, de uma forma bem simples. Parece duro, mas é a verdade. Jesus veio nos livrar da ira de Deus. Jesus veio nos livrar da ira de Deus. O castigo que era meu, o castigo que era seu, o castigo que era da humanidade, Jesus levou sobre si. Quando Jesus estava no jardim Getsêmani, ele fez uma oração, e nesta oração ele pediu ao Pai, 3 vezes: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Todavia, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Passou alguns momentos, Jesus repete as mesmas palavras: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Todavia, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Pela 3ª vez: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Todavia, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. É por isso que nós que nos declaramos cristãos, que nos declaramos crentes, que nos declaramos salvos na pessoa de Jesus, devemos ter uma vida como? De que forma? De que maneira? Filipenses 2,12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa história de que eu sou salvo e está tudo bem, amém, está tudo bem. Só que daqui para frente a gente precisa desenvolver esta salvação com temor e tremor. Porque se você não sabe, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, eu não vou ler, mas você pode ler em casa, eu vou citar para você. Está escrito que na velha aliança, quando havia 2 testemunhas na lei de Moisés, eles eram castigados até a morte. Hoje, na nova aliança, muito maior é o castigo aquele que profanar o sangue da nova aliança, o sangue de Jesus. É por isso que Paulo diz: porque estamos na graça, podemos pecar, viver pecando, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós, a gente tem liberdade? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Como andaremos nós no pecado? Nós que testificamos, que confessamos que somos nova criatura. É por isso que nós precisamos estar atentos. É por isso que nós precisamos ter cuidado com a nossa vida. Você vai ver, se Deus permitir, na próxima oportunidade, que o Senhor vai falar sobre a vigilância, a necessidade de ser vigilante. Por quê? Por quê? Porque é necessário ser vigilante. É necessário. É necessário. O cristão, ele não pode e não deve viver de qualquer maneira. Essa história que eu sou salvo e eu posso fazer o que eu quiser, não vai nessa onda não. Porque existem muitos por aí fora que tem esta colocação: eu sou salvo, Jesus morreu por mim e eu posso fazer o que eu quiser. E é? Não, pode não. Quem é salvo, eu estou falando para quem é salvo. Se você tem dúvida, por favor, Fagner, põe na tela 1 João 3,9. Para a gente encerrar por aqui. 1 João 3,9. Escuta com carinho, veja com carinho, marque na sua Bíblia.
Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Não pode viver pecando. Não sou eu que estou dizendo, eu estou apenas repetindo o que está nas Escrituras. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe.